Saudações cinéfilas a todos, como vão vocês? Eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas, e hoje o canal vai ser atualizado com mais um episódio do Arquivos Nicole Kidman. E hoje eu conto novamente com a presença do meu amigo Vanderlei, por favor. Oi, gente, Vanderlei Teixeira do Chovendo Sapos aqui, de novo falando de Nicole Kidman. Exatamente. E o filme que selecionamos para esta edição número 2 é mais descompromissado que Moulin Rouge. No caso, nós decidimos falar a respeito de A Feiticeira. Um filme que foi lançado no dia 24 de junho de 2005 nos Estados Unidos. Chegou no Brasil uns meses depois, exatamente no dia 30 de setembro, também do ano de 2005. E trata-se aí de uma refilmagem, mas entre aspas, bem enormes, da série A Feiticeira, que teve 8 temporadas e que foi exibida nos Estados Unidos entre 1964 e 1972. E no filme, a sinopse resumida é a seguinte: o astro de cinema Jack Watt atingiu uma fase difícil em sua carreira. Tentando retomar, ele assina para o papel de Darren em uma versão cinematográfica do seriado A Feiticeira, popular em 1960. Jack insiste que uma desconhecida seja contratada para fazer a parte da sedutora bruxa Samantha. O estúdio encontra Isabel Bigelow, que é interpretada pela Nicole Kidman. Um erro nessa sinopse que eu peguei aqui é que, na verdade, não é uma versão cinematográfica, na verdade, é uma refilmagem da série, mas também nesse mesmo formato, né, de seriado televisivo. Eu acho que a gente pode começar esse papo seguindo a mesma estrutura do Moulin Rouge, que é relembrando qual foi o primeiro contato que nós tivemos com A Feiticeira. Você lembra, Vanderlei, como foi para você? Como foi as suas impressões na época que você assistiu pela primeira vez? O primeiro contato que eu tive com A Feiticeira, acho que foi meio que né, numa época que eu estava já começando a acompanhar o que o que a Nicole Kidman fazia, né? Quais eram os projetos que ela estava começando a se vincular ali pós esse encontro com ela com Moulin Rouge, As Horas e tal. Então, passei a ficar mais interessado pelas coisas que ela fazia e acompanhar os projetos com os quais ela acabava ficando vinculada, né? E aí veio essa notícia de que ela ia fazer esse remake da Feiticeira. Na época, acho que até o Jim Carrey que estava vinculado ao projeto, não era o Will Ferrell. Eu não me lembro se a Nora Ephron já estava desde então, mas eu não sei, eu aguardava, eu não conhecia, eu não tinha relação alguma com A Feiticeira, eu não assistia A Feiticeira criança, ou depois, ou mesmo na época. A gente até acho que nem tinha essa facilidade. Eu não lembro se o DVD na época já tinha saído naquela locadora, mas a gente não tinha essa facilidade de ter esse contato com séries e tal. Mas eu não tinha essa relação com A Feiticeira. Eu esperava muito por ser um projeto que a gente vinha de um tempo um período que ela fazia, acho que desde Moulin Rouge a Nicole não fazia nada muito pop, assim, algo que tivesse esse escopo de ser algo a ser popular. Eu tinha expectativa de que, sei lá, a Intérprete, o Mulheres Perfeitas, até o Cold Mountain fossem filmes que trouxessem ela de volta para ser essa coisa meio que estrela popular, né? E a expectativa que eu tinha era essa. Eu assisti, eu tinha expectativa prévia desse filme. Eu esperava simplesmente que fosse ser um blockbuster divertido e tal. Eu assisti no cinema, acho que a gente recebeu esse filme meio que tardiamente, né? Ele chegou, você falou que ele chegou em junho nos Estados Unidos, eu acredito que ele chegou em, não sei se Setembro. setembro, né? Uhum. Foi tardiamente, ele já veio com aquela coisa de não ter sido muito bem sucedido nas bilheterias lá fora,
a gente já tinha uma noção de que a recepção da crítica não tinha sido muito favorável a ele, então a gente pegou esse filme meio que com essa ressaca, né? Uhum. E, assim, foi eu não sei, não acho que eu senti frustração quando assisti, porque naquela época eu tinha uma certa, ainda tem hoje, eu acho, mas eu tive é, uma certa tolerância com o filme, por ser um projeto da Nicole Kidman. Mas, assim, nunca foi da primeira vez que eu assisti, eu acho que até hoje, assim, essa relação que eu tenho com ele nunca foi uma obra que me arrebatou, meio que algo próximo de uma indiferença, assim. Eu assisto, acho, tem algumas coisas que eu acho divertidas, mas não é algo que me marcou, que me marca até hoje, assim. Eu também não sinto. Algumas pessoas têm uma raiva absurda desse filme. Acho que parte o fandom da série original, né? Uhum. Mas eu não. É um filme que eu não sinto muita coisa a respeito dele, assim. Não tenho sentimento algum, assim. Mas eu assisto, vez ou outras vezes passa na televisão. Acho que é um dos filmes que mais são exibidos na TV aberta, junto com, talvez com Esposa de Mentirinha, né? Uhum. E quando tá passando eu assisto, assim, mas não é algo que eu tenha nenhum sentimento a respeito dele, não. Vejo alguns problemas, talvez a gente vá falar mais adiante, mas não tenho nenhum sentimento especial por ele, assim. Mas, enfim, não sei como é que tu enxerga. Como curiosidade pessoal, A Feiticeira foi o filme que me fez comprar pela primeira vez a revista 7. Era uma edição que Ah, tinha penetras bons de bico na eu capa e lembro. tinha um destaquezinho ali da Nicole Kidman. Era uma matéria, né, sobre... Era uma matéria mais sobre ela do que necessariamente sobre o filme. E aí tinha Uhum. uma crítica, né, de um ou dois blocos apenas em relação ao filme, que até que tinha sido favorável. Acho que foi o Roberto Sadovski que escreveu a crítica, ele deu 6,5 de Uhum. nota. Lembro Uhum. que depois para o DVD o Alfred Steinheim, falecido Alfredo, também tinha avaliado o filme com a mesma nota. Aí É justo, como né? ah, aí eu lembro que naquela época eu acho que eu já estava tendo acesso à internet, era 15 anos, eu já estava com acesso à internet, mas eu não era muito vidrado nessa coisa, sabe, de Rotten Tomatoes. O máximo que eu Sim. tinha talvez fosse uma conta ali no IMDb, mas acho que eu nem dava avaliação para os filmes. Então eu lembro que quando eu fui assistir ao filme, esse foi o segundo filme da Nicole Kidman que eu assisti no cinema. O primeiro foi A Intérprete. Eu pesquisei e vi que A Intérprete chegou uns meses antes aqui no Brasil, foi em abril. E abril de 2005. E aí assim, eu fui assistir o filme não sendo afetado por essa péssima recepção que ele teve, né? De num plano mais geral, né? E e assim, tinha me divertido, mas foi meio deprimente assisti-lo no cinema, porque eu peguei uma sessão, uma matinê de uma segunda ou terça-feira, e além de mim só tinha uma mãe com a filha dela. Aí eu falei, nossa, e acho que era a segunda semana que o filme estava em exibição, primeira ou segunda semana. Ficou pouquíssimo tempo em cartaz, assim, eu lembro de acompanhar o ranking na época. Acho que ele estreou em terceiro aqui no Brasil, e ele ficou 3 semanas, assim, em cartaz. E do terceiro acho que foi para sexta, da sexta foi para nona e depois sumiu, assim. Ele chegou ao Brasil quando ele nem estava mais em exibição nos Estados Hum, Unidos. E lá nos Estados Unidos eu tomei nota aqui que ele estreou em segundo lugar nas bilheterias. Ele hum. faturou 20 milhões de dólares no primeiro fim de semana. O primeiro lugar estava ali com o Batman Guerra Begins. dos- Ah, tá. Eu pensei que era Guerra dos Mundos. Na Guerra dos Mundos foi na semana seguinte, Kaique E foi aí acabou. derrubando. E aí Aí ele, uma pá de cal, né? É, aí ele foi para quinto lugar. Foi um filme bem caro, ele custou 85 milhões de dólares e nos Estados Unidos deu prejuízo. Ele fechou caixa com 63,3 milhões de dólares no faturamento.
Mundialmente, ele faturou 131,4 milhões de dólares. Aí tem aquela questão, né? Ultrapassou aí os custos do orçamento, mas aí tem todo aquele marketing. E eu não lembro de ter sido um filme tão promovido assim na época. Eu até estava, há alguns anos, estava pesquisando por entrevistas da Nicole Kidman falando sobre o filme e não encontrei praticamente nada assim na internet. Não sei o que aconteceu. Mas enfim, eu lembro que na primeira vez que eu assisti, foi uma experiência agradável. Eu lembro que me diverti. E eu lembro de ter assistido, acho que já com o peso da série, porque a Sony tinha lançado aqui no Brasil também todas as temporadas em DVD. E assim, não consegui ver todas, né? Como eu falei, são 8 temporadas, que ao todo dão mais de 250 episódios, eu acredito. Aí eu assisti as 2 primeiras temporadas. E assim, a doçura que eu vi na série, eu consegui ver, de certa forma, também refletida de alguma maneira no filme. Mas eu lembro que o que me chamou muita atenção na época, que eu achei uma sacada bem interessante, e era numa época que mesmo adolescente já estava saturado dessa coisa dos remakes. Enfim, eu sou um aficionado por terror, e naquela época a gente estava com aqueles inúmeros remakes, né, de filmes asiáticos. Ruim, a gente viu, né? Também estava tendo também dos clássicos, verdade. Eu lembro mais os asiáticos, mas também tivemos, Grito. né? A Massacre da Serra Elétrica, o Horror MTV. Aí eu lembro que achei uma excelente sacada o fato deles trabalharem com a refilmagem dentro da refilmagem, de trabalharem um universo no qual a feiticeira, a série de fato existe. Aí, eu lembro que esse foi um aspecto assim que eu achei bem interessante no filme, até um tanto inteligente. Assim, a princípio, sim, também. Eu me lembro que logo quando... porque assim, a gente teve a notícia de que era uma versão cinematográfica da Feiticeira, né? E eu me lembro que quando começaram a sair fotos de bastidores e mostraram, por exemplo, aquela cena que a Isabel meio que junto com o personagem do Will Ferrell e da Shirley MacLaine, eles são apresentados ali para a imprensa como os atores que vão fazer aquela versão. Eu me lembro que saíram fotos daquela cena do set, né? E aí foi que o pessoal começou a falar, não é um remake de A Feiticeira, na verdade é um filme que fala sobre um grupo de atores que fazem A Feiticeira. E assim, eu me lembro que as reações meio que foram mistas, assim, algumas pessoas ficaram meio frustradas, outras falaram, que bom, pelo menos não vai ser um remake, né? Assim, eu gosto da ideia, acho que é um ponto de partida interessante de você fazer essa coisa o fazer a série dentro do filme. Eu acho que tem algumas ideias que nessa proposta tem algumas ideias que me soam ricas em termos a serem desenvolvidas, né? Porque meio que fala sobre... Tem até um diálogo da personagem da Nicole com o Will Ferrell, né? Dela dizendo que essa coisa dela querer ser humana é muito porque dela querer lidar com essa coisa de ser feiticeira, de ser bruxa, né? De ter esses poderes, mas ao mesmo tempo também ter uma vida comum, me remete muito a uma expectativa, a um anseio da própria Nicole com a vida dela, né? Eu me lembro de entrevistas, várias entrevistas, eu não sei se isso foi uma coisa meio que proposital dela, da própria Nora Ephron querer fazer esse link, mas eu me lembro dessa coisa dela nessa época já divorciada e já com esse sucesso, essa mega estrela de Hollywood querendo também procurar construir essa vida pessoal dela. Mas eu não sei se o filme em si ele consegue fazer isso de maneira tão interessante, assim, às vezes me soa um pouco bobo, um pouco superficial como ele constrói essa coisa dos bastidores da indústria, do querer falar sobre os atores e o fascínio que a gente tem dos atores, e isso ser uma coisa meio de mágica, porque existem atores no filme que são que têm poderes mágicos, que é o caso da Isabel, da personagem da Shirley MacLaine. Me parece uma ideia interessante, mas uma ideia interessante que não foi explorada com
a maneira como foi explorada pelo filme me soa um pouco boba, um pouco que fica um pouco na superfície das ideias. Uhum. Não vai, não sei se você teve essa mesma impressão, não vai muito a fundo nisso, assim. E me frustra um pouquinho nesse aspecto e me faz às vezes querer que me perguntar assim, por que se evitar o remake, né? Por que evitar fazer um filme simplesmente que faça a história da Samantha e do marido dela? Assim? Por que não fazer como As Panteras, por exemplo, 2000 fez, que é um filme que justamente traz a história das agentes secretas. Tem uma ambição de ser algo. E me frustra um pouco o fato de ser a Nora Ephron vinculada a isso, porque eu sempre gostei muito do que ela trouxe, para os filmes dela, assim, e esse desenvolvimento não ter sido mais esgarçado, assim, essa coisa do fazer a série dentro do filme me frustra um pouquinho, assim. Me frustrou um pouquinho, assim. Me frustrou um pouquinho, acho que talvez mais hoje do que naquela época. Não Sim, sei sem se... dúvidas. É abordar exatamente isso agora, nesse olhar de um homem adulto que está revendo esse filme 15 anos depois. E eu simplesmente, na minha adolescência, eu achei um filme doce e revendo agora, achei ele aborrecido. Eu não me... Engraçado que a parte que realmente dei uma risada franca foi quando ele está exibindo momentos do seriado, com a Isabel Sim, Bigelow e o personagem do Will Ferrell, que é o Jack, estão assistindo, né, a série. E aí eu lembrei, né, o qual era engraçado, né? O que eu gostava muito na Feiticeira era como nos anos 60 eles trabalhavam com esses recursos, né, de truques, de efeitos visuais, quando você não tinha computação gráfica. Inclusive, eu acho, já quero incluir isso também como um aspecto até positivo dentro do filme, porque eu acho que a Nora Ephron ela é criativa nesse sentido de criar a mágica dentro do filme dela. sim, Mas essa ideia me parece bem aborrecida mesmo, né, do remake, dentro do remake, porque isso, de certa forma, faz com que a história acabe se tornando bem contemporânea, né? E, assim, quando você assiste A Feiticeira, você consegue mergulhar muito... A Feiticeira a série, né? Você consegue mergulhar muito bem naquele contexto que vive a Samantha, de uma mulher que tem poderes especiais, mas ela quer ter uma vida normal a história se passa praticamente toda dentro do contexto do lar. Então você acaba embarcando, né, naquele universo que essa personagem está tentando corresponder mesmo com com esse dom, né, extraordinário, né, que é de ser uma bruxa. E revendo esse filme hoje em dia, acho que até com todas essas discussões que eu tenho até um pouco medo dessas discussões que estão tendo em relação a como a mulher é representada no cinema, porque eu acho que isso acaba contaminando, às vezes, os nossos julgamentos e até mesmo dentro de filmes que não pretendem ter essa moralidade, né, que muitas pessoas clamam, né, da questão da mulher independente, da mulher contemporânea. Mas ainda assim, como A Feiticeira, o filme se pretende a ser esse remake dentro do remake, que é ambientado ali naquele ano de 2005, eu acho que não dá para ignorar, né, o quanto a Isabel até mesmo é tola de ter todos esses dons, né, que eles parecem ser até mais evidentes, porque o filme ele não fica enclausurado em um único contexto, né, que é o do lar, mas sim de uma mulher que, enfim, veio de algum ambiente que a gente não sabe exatamente qual é e quer ter uma vida de um ser humano comum. E, e a gente parece que não compra muito bem esse desejo dela, porque, enfim, ela é uma mulher que consegue é, fazer leituras de mente, retroceder acontecimentos, ela consegue, enfim, manipular as pessoas para falarem, pensarem ou agirem da maneira como ela quer. E ela usa tudo isso apenas para assegurar ali o romance com um cara que é um idiota.
Porque, assim, Que é o Will Ferrell. É, É o Will e, Ferrell, o idiota. É o e, idiota Will Ferrell, vamos dizer assim. e o Will Ferrell é um comediante que eu gosto muito mesmo, só que aí ele também representa um outro problema, porque a impressão que eu tenho é que a Nicole Kidman como Isabel recebeu um roteiro e o Ferrell como Jack recebeu outro. E quando eles se encontram, parece dois filmes conflitando um com o outro. Verdade. E até Parece... tinha visto que o filme ele foi lançado nos Estados Unidos com a classificação PG-13. E a Feiticeira, quando você fala da série, você pensa para um entretenimento para toda a família. Aí agora um filme que precisa da supervisão de adultos para pré-adolescentes assistirem. E aí eu também fui percebendo como o filme ele tem uma outra frase de duplo sentido, que aí é muito característico do humor do Will Ferrell. E aí tem aquela Uhum. doçura da Nicole Kidman e da sua Isabel que conflita com esse humor que não dá certo. Verdade. E eu acho que o filme já estava condenado ali no momento em que o Jim Carrey acabou não topando participar aqui, porque ele tem muitas características, inclusive físicas, semelhantes ao do personagem, né, que ele interpretaria, né, o Jack, né, no caso, que faz na série o personagem que foi interpretado originalmente pelo Dick Work. Inclusive, eu Uhum. vi que o Dick Work, ele em algum momento tinha abordado que se a Feiticeira fosse refilmado, a pessoa ideal para interpretar seria o Jim Carrey. E eu lembro que a Nicole Kidman ela queria muito o Jim Carrey no filme. Uhum. Tanto que esse projeto do filme A Feiticeira chegou antes para Nicole Kidman do que para Nora Ephron. A Nicole Kidman teve discussões com a Amy Pascal, que era a presidente ali da Sony, e aí foi que ela abordou a Nora Ephron e ela aceitou esse projeto sem ter o roteiro pronto. Aí foi que ela Típico da fez a Nicole, coisa né? com a irmã. Aí ela fez a coisa, fez a adaptação com a irmã dela, que é a Adélia Ephron. E aí eu acho que, sei lá, eu penso que eu acho que o projeto começou a ser prejudicado ali justamente porque elas não conseguiram Jim Carrey, que era uma intenção original. E aí meio que adaptaram ali as coisas para o humor do Will Ferrell. E É, não deu certo. é isso, uma das coisas que eu, além dessa coisa de ser esse filme sobre a série, uma Uhum. das coisas que me irrita um pouquinho a Feiticeira é essa presença do Will Ferrell mesmo, assim. Eu acho, eles foram, acho que, foram indicados ao pior casal, né, no Framboesa de Framboesa de Ouro. Ouro. E eu acho um pouco isso, assim, eu acho ele meio anóia, assim, meio barulhento, meio excessivo, aquela coisa de querer mostrar serviço em cena. Isso me incomoda um pouquinho nele, nesse filme, o fato dele ser, de a- aparentar pra gente que ele é o elemento cômico que vai fazer a gente rir no filme, mas, assim, todas as cenas mais engraçadas da Feiticeira, para além dessa coisa de ser, das cenas que mostram que mostram as filmagens da série, são as cenas em que ele não está, assim, em que a Isabel contracena com outros personagens. Eu adoro, por exemplo, a presença da Shirley MacLaine no filme. Adoro ela fazendo aquela Iris que faz a Endora, né? Endora. Figurino, aquela coisa Pra dela. mim, sim, ela tá ótima, embora seja uma participação bem pequena, até mais Sim, curta do que eu lembrava. Eu gosto, pra mim, os melhores momentos são com o pai, que é interpretado pelo Michael Caine. adoro também. É, Muito bom. tem uma relação ali realmente familiar que os Sim. dois conseguem imprimir em cena que eu acho muito bacana. E essa coisa da mágica que você falou da série, eu não assisti a série antes do filme, lá em 2005, mas depois de um tempo eu passei a rever quando ela começou a ser exibida no Viva, né? E Uhum. eu comecei a ver alguns episódios da Feiticeira. Essa coisa da mágica dentro da Feiticeira, essa coisa meio retrô, que você falou, assim, e que a Nora capta em muitos momentos, e muitos desses momentos são nessa interação da personagem da Nicole com o do Michael Caine, assim, quando É. ela tá no supermercado, ele fica aparecendo em várias embalagens, ou Uhum. então daqui a pouco ele é o
o rapaz que tá fazendo a faxina no mercado, e aí ele some, e quando ele some o guarda-chuva cai no chão, assim. Essa coisa eu acho que ela capta muito bem, assim, da série. E eu acho que nessa dinâmica de pai e filha ficou muito legal, assim. Gosto também da Kristen Chenoweth, Chenoweth, né? É, Que faz a vizinha dela. A interação dela com esses outros personagens eu acho ótima, assim. Agora, é muito isso que você falou, assim. Tem um ruído ali entre o filme que o Will Ferrell pretende, pensa em fazer, ou como ele interpretou aquilo ali, do que o que ela está fazendo, assim. Eu acho que esse ruído entre os dois que é um dos pontos fracos do filme, assim, também. é, é uma coisa que eu até estava pensando que seria bem interessante é que se o Jim Carrey estiver, porque o Jack, na verdade, ele também, ele lembra muito um sujeito como o Jim Carrey, que o Jim Carrey também tem aquele jeito de galã, meio mandão, bajulado, que é bajulado por todos. Eu acho que seria interessante se eles fizessem, se o Jim Carrey estivesse presente, se eles fizessem um jogo parecido com o que aconteceu no seriado original, né? Porque a gente teve o nas primeiras temporadas o marido da Samantha sendo interpretado pelo Dick Work, né, o Darren. E aí, nas temporadas finais, quando a série ficou colorida, aí veio o Dick Sargent. E aí seria interessante. E aí seria interessante se o Will Ferrell fosse, tipo, um Dick Sargent, sabe? No sentido da Nicole Kidman ficar ali deslumbrada pelo Jack. E no fim da história, de repente, ela perceber ali, né, um outro sujeito, como o Will Ferrell. Que o Ferrell, eu acho que ele é muito bom fazendo esses personagens meio losers, assim, sabe? Eu acho que seria interessante um jogo nesse sentido. Mas, enfim, o que tivemos é isso, né? Na verdade, o Will Ferrell fazendo esse sujeito arrogante, interesseiro. Porque, assim, a Isabel Bigelow fica totalmente apaixonada por ele, mas, assim, até o clímax da história, a gente não vê ele correspondendo, né, a essa paixão. Ele é um sujeito que... elementos... A gente não vê... Diga, por favor. Não, é apontar que, assim, os interesses por ela foi porque, enfim, ela era a desconhecida que ele precisava, né, para ofuscar na nova série. Ela sabia movimentar o nariz, ela não ia receber roteiro sem falas e não ia reclamar. Então, ela era uma pessoa perfeita para ele montar em cima. E ele só demonstra ali um certo arrependimento quando já é tarde demais, né? Quando a história está muito avançada, então você não consegue comprar. São duas pessoas que realmente foram feitas uma para a outra. E assim, você não enxerga virtudes naquele cara. Assim. Uhum. Veja o filme todo, você não enxerga uma virtude naquele personagem que, pô, faça essa personagem que é tão doce, assim, que tem um olhar tão humano para as coisas, né? Que enxerga o lado positivo das pessoas, né? A gente não consegue perceber nesse personagem do Ferro nenhum elemento que faça com que a gente entenda que a Isabel possa se apaixonar por ele, assim, uma figura completamente um chato, assim, uma figura incômoda, assim, na tela. Eu não sei, assim, eu não curto muito. Os momentos que eu menos gosto de A Feiticeira são que ele tá, assim. Eu confesso que eu não tenho também, eu não gosto muito do Will Ferrell, não curto muito as coisas que ele faz, principalmente algumas comédias até eu gosto daquela Ricky Bobby, né? O que ele faz o irmão do John C. Reilly. O Quase Irmãos. Eu gosto daquele filme também, gosto dele em Mais Estranho que a Ficção, mas no geral não é um ator que eu curta muito, não consigo muito entender a comédia dele, eu confesso. Uhum. Mas eu fico imaginando o que é que o Jim Carrey faria, e fico imaginando também, eu não sei se ele foi chamado para isso, mas o Jimmy Fallon, quando a famosa história do encontro da Nicole Kidman,
que eu acho que a melhor coisa que a Feiticeira produziu foi esse relato no talk show do Jimmy Fallon, né? É verdade, é bem lembrado. Desse encontro dos dois, assim. Eu não sei se ele foi chamado para fazer o, o protagonista da Feiticeira ou se ele foi chamado para fazer um outro papel, sei lá, do Jason Schwartzman, do Stephen Colbert, sei lá. Eu Mas, mencionar que é curioso isso também, né? Que a gente tem aqui o Steve Colbert, né? Que hoje é um host de talk show, né? assim, eu imaginei todas, por exemplo, eu imaginei uma boa possibilidade do Steve Carell, eu imaginei uma boa possibilidade do próprio Jimmy Fallon, o Stephen Colbert também, Uhum. mas eu confesso que o Will Ferrell não me apetece, não me apetece muito no filme, assim. Eu gosto dele. Ele, inclusive, eu adoro ele demais em um filme que, na verdade, foi considerado o primeiro grande drama dele, que foi o Pronto para Recomeçar. Eu acho ele. Foi nesse filme que ele realmente me conquistou, assim, como um ator. Como comediante, ele me conquistou em Um Duende de Nova York, que eu amo de paixão. Ah, sim, Mas eu é acho que verdade também. como um ator também com essas nuances dramáticas foi no Pronto para Recomeçar. Mas os dois realmente não ornam aqui de jeito nenhum, não dá certo. E agora, em retrospecto, o que você pensa da relevância de, para já caminhar a nossa conversa para o final, qual é a relevância que você vê de A Feiticeira na carreira da Nicole Kidman? Que eu acho que, apesar de não ter sido um êxito, né, crítico e comercial, eu acho que a Nicole Kidman talvez tenha boas memórias em relação a esse projeto. Volta e meia, eu acho que ela cita a Feiticeira. Mas eu acho que ela também acha uma pena, eu acredito que ela acha uma pena a coisa não ter dado certo, porque eu acho que ela realmente gostava da Isabel Bigelow, e acho que até eu a vejo como uma possibilidade aqui dela fazendo até uma sequência, se a coisa desse certo. Eu acho que ela até gosta da série, né? Ela tem uma memória meio afetiva dela. É. Eu me lembro de entrevista ela falando que assistia na Austrália quando era mais nova, a Uhum. série era uma coisa presente na família dela. É. É, acho que ela guarda também, ela tem um pouco de afeto por essa obra, muito pelo contato com a Nora Ephron. Eu me lembro que quando a Nora Ephron faleceu, que ela fez uma postagem no Instagram falando sobre esse encontro dela com a Nora. Acho que, por exemplo, a questão desses encontros também com a Shirley MacLaine, eu me lembro de declarações dela muito afetuosas assim, com a Shirley. Uhum. Eu não sei, assim, eu acho que, por exemplo, fica, é um dos filmes que talvez seja mais populares da carreira dela. Eu não sei se, se é tão lembrado pelo público assim, Uhum. mas eu ia dizer que uma das coisas que mais que um dos legados da feiticeira foi esse relato da entrevista do Jimmy Fallon, que eu Uhum. acho que meio que retomou o filme, assim, mas eu acho que é isso, assim, é meio que uma frustração de uma coisa que podia ter sido melhor e tinha potencial, tinha elementos ali que a gente percebe que poderia ser muito legal, assim. Isso que você falou, acho que a Nora Ephron entende muito bem o que é que funciona na dinâmica entre os personagens de A Feiticeira, o que é que tem de mágico ali. Mas eu acho que essa coisa de querer fazer algo para além de um remake meio que atrapalhou assim, o processo e talvez também essa coisa da escalação. Assim. Enfim. Em retrospecto, eu penso dessa maneira. Acho que foi talvez um projeto ali sonhado pela Nicole Kidman, que infelizmente não teve esses resultados esperados. E eu até penso também como a Feiticeira seria diferente caso ela fosse a atriz com a autonomia e com a autoridade que ela tem hoje, né? Sabe, que inclusive coloca ali a cara a tapa na produção. Porque como a gente discutiu, ela teve bastante influência, né, na feitura de A Feiticeira.
Ela É. estava já atrelada a ler o projeto antes mesmo da Nora Ephron ser contratada como diretora e roteirista. E provavelmente ela teve ali também decisões na escolha do elenco, mas eu acho que ela não, talvez até mesmo pelo custo do projeto, acho que ela não quis se envolver demais ao ponto de também assinar a produção do filme. Mas penso que se fosse um filme que ela fizesse nos dias de hoje, com a artista que ela se tornou, né, que também assina, né, a produção dos seus projetos, eu acho que a gente teria uma coisa com uma qualidade melhor É. controlada, né? E até eu acho que uma mudança mesmo na própria construção dessa personagem, né? Uhum, De o anseio dela não ser essa coisa do casamento, de encontrar alguém humano, né? Alguém que uhum, acho que a gente teria uma outra perspectiva dessa história. Assim. Eu estava lendo um relato do David Thompson, que é um crítico americano, dele falando que um dos pontos que convenceu ela a entrar nesse projeto, além da questão da Nora, foi quando a Nora ofereceu o filme como algo além de um remake. uhum. Que isso também foi um ponto decisivo para ela topar fazer esse filme. E eu também estava lendo isso que ele escreveu sobre a feiticeira. Eu não sei o que você acha disso, assim, mas eu também fiquei pensando sobre isso. Que ele meio que faz uma avaliação de que a bilheteria desse filme talvez não foi, a popularidade desse filme talvez não foi tão grande, porque ele pensa muito como um público de 2005, sobretudo um público jovem, pagante, no ano de 2005, que foi um ano complicado para a bilheteria. Se esse público tinha nostalgia necessária, um público que não. A Feiticeira, que foi um seriado que acho que acabou nos anos 70, não foi isso? Se Feliz. ele teria uma nostalgia necessária para ir no cinema assistir A Feiticeira, Uhum. se o nome da Nicole Kidman seria o suficiente. Teria que ter esse componente para o público querer ver o filme. Não sei se o público daquela época tinha isso. Não sei se o que você acha. Eu fiquei pensando se isso não teria sido um componente que me pareceu uma nostalgia muito maior dos envolvidos, da própria Nora, da Nicole, dos produtores do filme, que era algo que rolava em Hollywood desde o início dos anos 90. Se, se era uma nostalgia mais dos envolvidos do que uma demanda do espectador por ver a feiticeira, assim. Eu não acho, até porque naquela mesma época eu lembro que também foi lançado A Pantera Cor-de-Rosa, e o primeiro filme foi, fez um sucesso o suficiente para render, inclusive, uma sequência. É que eu acho que nesse filme a nostalgia não fala tão alto, porque também é mais um filme que está ali tratando muito mais sobre bastidores, sobre as dinâmicas dos bastidores hollywoodianos do que sobre outras coisas, né? Eu acho que aquela questão ali, né, do set de gravação, às vezes acaba sendo um elemento até mais central nesse filme do que justamente o fato de termos uma protagonista com essas habilidades especiais. E às vezes até esse ruído, né, da percepção do que para aquelas pessoas que estão fazendo aquilo ali é interessante Uhum. e do que para o público seria interessante. Eu É, não sei até que ponto todo mundo se interessa pelo que acontece nos bastidores da indústria do cinema americano, assim, da indústria do entretenimento americano. sim. E outra coisa que conta muito negativamente para a Feiticeira é que a Nicole Kidman já tinha feito com a Sandra Bullock, né, um filme Ah, de bruxaria, e que é muito melhor, que é a da Magia e perfeito. Sedução, que hoje não foi um filme tão querido na época, mas hoje é um dos cults aí da filmografia da Nicole Kidman. Inclusive, teve um reencontro, né, da Nicole Kidman com a Sandra Nossa, Bullock num tapete vermelho. Aí a Nicole Kidman fala: ai, a da Magia e Sedução é um dos únicos filmes meus que eu consegui exibir para as minhas filhas. Ela nem citou a Feiticeira, né, era para ser algo mais family free, né? Mas e Paddington também, que eu acho, né?
O Paddington, ela disse que fez por causa das filhas, mas como ela era vilã, não deu muito certo. Que elas não gostam muito. É. Mas é isso, Wanderlei. Então, eu acho que vamos encerrar então por aqui a discussão sobre a feiticeira. Muito obrigado por ter participado. Obrigado a E, você. a gente vai ter um próximo episódio que a gente vai gravar após esse, que será sobre bicicletas voadoras. Mais um filme aí que descompromissado na carreira da Nicole Kidman. Vai ser umas curiosidades interessantes. Obrigado por ter assistido. Obrigado, Valerine, mais uma vez. Tchau, até a próxima. Obrigado. Tchau.